love and my touch up above, lay with the warmth of my love and my touch up above, lay with the warmth of my love and my touch. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei N. 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea G, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Inciso acrescentado pela Lei N. 8.647, de 13 de abril de 1993, parágrafo 1º, a averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Art. 56. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção I deste capítulo. Subseção IV da aposentadoria especial. Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. Parágrafo 3º. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 5º. Tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 6º é vedado ao segurado aposentado nos termos deste artigo continuar no exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica. Subseção V do auxílio-doença art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e empresário a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Parágrafo 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Parágrafo 2º, revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 3º durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado seu salário integral ou, ao segurado empresário, a sua remuneração. Parágrafo 4º. A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto na seção I, especialmente no art. 33 desta lei. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Art. 64. Revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, subseção V do salário família art. 65. O salário família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta lei, observado o disposto no art. 66. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentado com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. Art. 66.
O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de ICR 1.3600 dólares, 1.360 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal não superior a CR 51.000 dólares, 51.000 cruzeiros. E CR 170 dólares, 170 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal superior a CR 51.000 dólares, 51.000 cruzeiros. Art. 67. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou inválido, e à apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória do filho. Art. 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do reconhecimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A empresa conservará durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 2º. Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Art. 69. O salário família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. Art. 70. A cota do salário família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção V do salário maternidade. Art. 71. O salário maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa, à empregada doméstica e à segurada especial, observado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120 dias com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade, redação dada pela Lei N. 8.861, de 25 de março de 1994, parágrafo único. A segurada especial e a empregada doméstica podem requerer o salário maternidade até 90 dias após o parto. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.861, de 25 de março de 1994, art. 72. O salário maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, sobre a folha de salários. Parágrafo único. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. Art. 73. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, e à segurada especial, no valor da salário mínimo, observado o disposto no regulamento desta lei. Redação dada pela Lei N. 8.861, de 25 de março de 1994, subseção V e ainda pensão por morte art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção I, especialmente no art. 33 desta lei. Redação dada pelo Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 76.
A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 1º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou equiparado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta lei. Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. Artigo, parágrafo e incisos com a nova redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 1º reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. A parte individual da pensão extingue-se. E, pela morte do pensionista, e, para o filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido, e, para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. Parágrafo 3º. Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta subseção. Parágrafo 1º. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. Subseção X do auxílio reclusão. Art. 80. O auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Subseção X do Especulos art. 81. Revogado pela Lei N. 9129, de 20 de novembro de 1995, art. 82. Revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 83. Revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 84. Revogado pela Lei N. 8870, de 15 de abril de 1994, art. 85. Revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, subseção X do auxílio acidente art. 86. O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade funcional. Redação dada pela Lei N. 9129, de 20 de novembro de 1995, parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal e vitalício corresponderá a 50%, do salário de benefício do segurado. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio, doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
Parágrafo 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Parágrafo 4º, revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 5º, revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, subseção X do abono de permanência em serviço art. 87. Revogado pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1995, seção V dos serviços subseção I do Serviço Social art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Parágrafo 3º. O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiado na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. Parágrafo 4º. O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção I da habilitação e da reabilitação profissional art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: a. O fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para a locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. C. O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Art. 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas, na seguinte proporção: I, até 200 empregados, 2%, I, de 201 a 500, 3%, I, de 501 a 1000, 4%. IV, de 1001 em diante. 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.
Parágrafo 2º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Seção V da contagem recíproca de tempo de serviço art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao sistema que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Art. 95. Observada a carência de 36 contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção dos benefícios do regime geral de previdência social, o tempo de serviço prestado à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado à administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores a contagem de tempo do serviço em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes. E não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. E é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes. E não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão da aposentadoria pelo outro. E o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais. V. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência. Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço, e ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. Seção V das disposições diversas relativas às prestações art. 100. Vetado. Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 102. A perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos exigíveis para a concessão da aposentadoria ou pensão não importa em extinção do direito a esses benefícios. Art. 103.
sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente de trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no art. 103 desta lei, contados da data e do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou segundo, em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento do benefício. Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da carteira de identificação e contribuição SIC referida no parágrafo 3º do art. 12 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991. Redação dada pela Lei N. 9.063, de 14 de junho de 1995, parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente ao período anterior a 16 de abril de 1994, observado o disposto no parágrafo 3º do art. 55 desta lei, far-se alternativamente através de redação dada pela Lei N. 9.063, de 14 de junho de 1995, e contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social, e contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, e declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INS. Redação dada pela Lei N. 9.063, de 14 de junho de 1995, e comprovante de cadastro do INCRA, no caso produtores em regime de economia familiar. Redação dada pela Lei N. 9.063, de 14 de junho de 1995, bloco de notas do produtor rural. Redação dada pela Lei N. 9.063, 14 de junho de 1995. Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3º do art. 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado a todo interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Redação dada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Art.
113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. Na hipótese da falta de movimentação a débito em conta corrente utilizada para pagamento de benefícios, por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão creditados em conta especial, à ordem do INSS, com a identificação de sua origem. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, art. 114. Salvo quando o valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, e pagamento de benefício além do devido, e imposto de renda retido na fonte, e pensão de alimentos decretada em sentença judicial, v. mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2º, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social. E submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade, e pagar benefício. Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos 2º e ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Parágrafo único. Revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Art. 122. Revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 123. Revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 124.
Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: I. Aposentadoria e auxílio-doença. I. Mais de uma aposentadoria. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, I. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. I. Salário maternidade e auxílio-doença. Inciso acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, v. Mais de um auxílio-acidente. Inciso acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, v. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Inciso acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995. Parágrafo único. É vetado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Parágrafo único acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, título 4º das Disposições Finais e Transitórias art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Art. 126. Das decisões administrativas relativas à matéria tratada nesta lei, caberá recurso para o Conselho de Recursos do Trabalho e da Previdência Social CRTPS, conforme dispuser o regulamento. Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Código de Processo Civil será aplicável subsidiariamente a esta lei. Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei e cujo valor da execução, por autor, não for superior a R$ 4,98, 8,57, R$ 4.988,57, serão isentas de pagamento de custas e quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, e, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão. E segundo, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Art. 130. Os recursos interpostos pela Previdência Social, em processo que envolvam prestações desta lei, serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo, a decisão ou sentença, através de processo suplementar ou carta de sentença. Parágrafo único. Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos por força da liquidação condicionada. Art. 131. O INS poderá formalizar desistência ou abster-se de recorrer nos processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual o Tribunal Federal houver expedido súmula de jurisprudência favorável aos beneficiários. Redação dada pela Lei N. 8.620, de 5 de janeiro de 1993, art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INS, ou do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS.
Parágrafo 1º. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do INS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito ou responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de CR 100.000 $100 100.000 cruzeiros, a CR 10.0000000 dólares, 10 milhões de cruzeiros. Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa já aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior. Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão reajustados, a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios. Art. 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefícios serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei NCT 1004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Art. 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar N. 11, 25 de maio de 1971, e pela Lei N. 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Art. 139. A renda mensal vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios da Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição Federal. Artigo sem efeito a partir de 1/96, por força do disposto na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, parágrafo 1º. A renda mensal vitalícia será devida ao maior de 70 anos de idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não auferindo qualquer rendimento superior ao valor da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde que tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer época, no mínimo por 12 meses, consecutivos ou não. E tenha exercido atividade remunerada atualmente abrangida pelo regime geral de Previdência Social, embora sem filiação a este ou à antiga Previdência Social urbana ou rural, no mínimo por 5 anos, consecutivos ou não. Ou terceiro, se tem afiliado à antiga Previdência Social urbana após completar 60 anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares. Parágrafo 2º. O valor da renda mensal vitalícia, inclusive para as concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de um salário mínimo. Parágrafo 3º. A renda mensal vitalícia será devida a contar da data da apresentação do requerimento. Parágrafo 4º. A renda mensal vitalícia não pode ser acumulada com qualquer espécie de benefício do regime geral de previdência social, ou da antiga previdência social urbana ou rural, ou de outro regime,
Art. 140. O auxílio natalidade será devido, após 12 contribuições mensais, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não segurada, com remuneração mensal igual ou inferior a CR 51.000 $100, 51 mil cruzeiros. Artigo sem efeito a partir de 1/1/96, por força do disposto na Lei N. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Parágrafo 1º. Não serão exigidas, para os segurados especiais definidos no inciso 7º do art. 11, as 12 contribuições mensais. Parágrafo 2º. O auxílio natalidade consistirá no pagamento de uma parcela única no valor da CR 5.000 $100, 5 mil cruzeiros. Parágrafo 3º. O auxílio natalidade, independentemente de convênio para esse fim, deverá ser pago pela empresa com mais de 10 empregados, até 48 horas após a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressarcimento à empresa será efetuado por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias, mediante compensação. Parágrafo 4º. O pagamento do auxílio natalidade deverá ser anotado na carteira de trabalho do empregado, conforme estabelecido no regulamento. Parágrafo 5º. Segurado de empresa com menos de 10 empregados e os referidos nos incisos 2º do art. 11 desta lei receberão o auxílio natalidade no posto de benefícios, mediante formulário próprio e cópia da certidão de nascimento, até 48 horas após a entrega dessa documentação. Parágrafo 6º. O pagamento do auxílio natalidade ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha sobre os benefícios e serviços da assistência social. Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento mensal igual ou inferior a CR 51.000 $100, 51 mil cruzeiros, será devido auxílio funeral, ao executor do funeral, em valor não excedente a CR 17.000 $100, 17 mil cruzeiros. Sem efeito a partir de 1/1/96, por força do disposto na Lei N. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Parágrafo 1º. O executor dependente do segurado receberá o valor máximo previsto. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio funeral ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha sobre os benefícios e serviços da assistência social. Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Artigo e tabela com a nova redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, ano de implementação das condições meses de contribuição exigidos 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 60 meses, 60 meses, 66 meses, 72 meses, 78 meses, 90 meses, 96 meses, 102 meses, 108 meses, 114 meses, 120 meses, 126 meses, 132 meses, 138 meses, 144 meses, 150 meses, 150 a 168 meses, 174 meses, 180 meses. Art. 143.
O trabalhador rural, ora enquadrado como um segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da alínea do inciso I, ou do inciso 4º, ouviu do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Redação dada pela Lei N. 9063, de 14 de junho de 1995, art. 144. Até 1º de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. A renda mensal recalculada de acordo com o disposto no caput deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que prevalecia até então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 1992. Art. 145. Os efeitos desta lei retroagirão a 5 de abril de 1991, devendo os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir de então, terem, no prazo máximo de 30 dias, suas rendas mensais iniciais recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste artigo substituirão, para todos os efeitos as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao término do prazo estipulado no caput deste artigo, em até 24 parcelas mensais consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social incorporarão, a partir de 1º de setembro de 1991, o abono definido na linha B do parágrafo 6º do art. 9 da Lei N. 8.178, de 1º de março de 1991, e terão, a partir dessa data, seus valores alterados de acordo com o disposto nesta lei. Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para a fixação dos valores referentes às aposentadorias especiais, deferidas de até a data da publicação desta lei. Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a aposentadoria do aeronauta, do jornalista profissional, do ex-combatente e do jogador profissional de futebol, até que sejam revistas pelo Congresso Nacional. Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei N. 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Art. 150. Os segurados da Previdência Social, anistiados pela Lei N. 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional N. 26, de 27 de novembro de 1985, ou ainda pelo art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal terão direito à aposentadoria em regime excepcional, observado o disposto no regulamento. Parágrafo único. O segurado anistiado, já aposentado por invalidez, por tempo de serviço ou por idade, bem como seus dependentes em gozo de pensão por morte, podem requerer a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria excepcional ou pensão por morte de anistiado, se mais vantajosa. Art. 151.
até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2º do art. 26. Independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida AIDS, e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Art. 152. A relação de atividade profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial. Art. 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170 da Independência, 103 da República. My love, my